Saudações cristãs a todos os internautas que nos seguem nesta tarde. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos ao programa Poeta e a Sua Caneta. Este é um programa novo que faz parte do canal Way Gospel, o Caminho Provido, ao qual damos mais uma vez as boas-vindas, de maneiras que possam desfrutar da nossa primeira edição. E nessa primeira edição, nós iremos abordar alguns assuntos juntamente com o nosso primeiro convidado. E este convidado é alguém muito especial para todos nós e com certeza para você também que nos acompanha nesta tarde. Então acreditamos que será uma interação muito agradável, cheia de espiritualidade e com aquele recanto, aquela atmosfera espiritual que certamente poderá te ajudar a apreciar e beneficiar de alguma bênção também de tudo que poderá ser apresentado aqui hoje. Este programa é um programa artístico que foi produzido, ou que está a ser produzido pela Way Gospel. Ele tem, na verdade, o intuito de unir a alma, a espiritualidade com a arte, fazendo como uma entrevista para que você possa, então, entender como poder entrar nesse mundo da arte como cristão e como os próprios artistas do mundo cristão já vêm se desenrolando e enfrentando os seus desafios. Hoje nós temos um convidado, conforme já disse, muito, muito especial. É o amado irmão Tony Pululo. Por isso é que o tema de hoje é Vida e Obra de Tony Pululo, entre versos e acordes. Este é o tema da nossa primeira edição, a qual temos o prazer enorme de poder estar e partilhar aqui o nosso espaço com o nosso amado irmão Tony, ele que é um artista no mundo da mensagem, a qual vou passar-lhe já a palavra. E antes de mais, gostaria de me apresentar. Eu sou o Walter que fica e serei o apresentador deste programa dentro da Way Gospel e convido-vos então a continuar conosco até o final, porque haverá surpresa. Então vou agora saudar o meu amado irmão. Deus abençoe, irmão Tony. Deus abençoe, irmão Walter. Como está a saúde? Pela graça de Deus seja louvado por isso. Bem, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. És o primeiro convidado, porque nós estamos a estrear propriamente o Poeta e a Sua Caneta. Como se sente sendo o primeiro convidado? Para mim, é um sentimento de muita alegria, satisfação. Sinto um reconhecimento, né? Ser a primeira pessoa a dar a cara, a estrear no Poeta e a Sua Caneta. É para mim uma grande coisa. Muito obrigado ao Gospel. Certo. Nós agradecemos e, na verdade, é um privilégio para nós poder tê-lo, porque acreditamos que tu és um artista verdadeiramente completo. Obrigado. E és a pessoa ideal para poder fazer a abertura dessa edição, de formas que nós consigamos explorar um pouco aquilo que está por detrás das letras, das obras que nós temos vislumbrado, contemplado e por ela sido muito abençoados. Amém. Então, irmão Tony, na verdade nós teremos uma conversa franca, uma conversa descontraída em torno da tua vida, em torno da obra que você tem realizado até aqui. E nós teremos 3 blocos. No primeiro bloco, na verdade, nós iremos falar sobre o nascimento do autor e compositor Tony Pululo. E neste bloco nós iremos efetivamente falar de como foi o teu nascimento, quem são os teus pais, como foi a tua infância, até poder chegar onde nós estamos agora. Porque nós queremos, na verdade, conhecer o antes, porque nós só conhecemos agora o Tony Pululo, que é já aquele grande compositor, aquele grande cantor que tem nos abençoado, mas muitas das vezes pouco sabemos, na verdade, sobre a tua pessoa. Então, isso nós iremos abordar no primeiro bloco, e no segundo bloco iremos falar sobre a guitarra que fala. Ok. Não é? Este será o tema do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco e último, iremos ter versos que curam. E aqui é onde se encontra a surpresa. E, bom, para podermos dar, então, início à nossa conversa aberta com o irmão Tony Pululo, eu gostaria que o irmão Tony Pululo nos falasse um pouquinho de si, a sua bibliografia, em que ano nasceu, onde nasceu, como é que foi a tua infância, quem são os pais, por favor.
Sim, muito obrigado mais uma vez. Eu sou Tony Pululo, mas o meu nome é Antônio Simão Ding Pululo. Ok? Eu nasci em 1993. Os meus pais são Simão Júnior Pululo e Lili Antônio. São os meus pais. Nasci propriamente no município do Caatinga, Ok. no bairro Alto Santos ou Adriano Moreira. Pela graça de Deus, nasci num seio de crentes. Os meus pais, já desde terra idade, me ensinaram o temor do Senhor, ainda que numa denominação, e tem uma história por trás disso muito engraçada. Meu pai nos conta que quando ele procurava uma igreja, o Senhor lhe deu uma direção, uma igreja que estava lá perto da nossa casa, Ok? e ele viu no sonho que primeira vez foi rejeitado, segunda vez foi, mas na terceira vez foi aceito. E quando ele foi aceito, então, quando ele foi aceito, então, quando ele despertou, ele sabia que é aquele lugar onde ele queria ir. Ok. E só para vocês terem a ideia, se eu tenho essa inclinação, na verdade veio dos dois, Que bom. mas o maior impacto, a maior O maior impulso. porção disso é do meu pai. Ok? O meu pai tinha uma inclinação muito grande para cantar. Ok. Pela graça de Deus, fui apresentado a Deus naquela igreja. Eles criam nessa parte das escrituras que é muito importante. Certo. E fui crescendo já cantando. E olha que o mais engraçado é que na igreja onde eu cresci, eu pertencia a um coral chamado Elias. Uau, que bom. E nesse caso, qual é a igreja que se refere? IESA. IESA. Certo, mas é uma IESA diferente daquelas que encontramos no sul. Tem uma igreja sinodal, IESA, mas essa é a igreja evangélica do Espírito Santo em Angola. Ok, Certo. quer dizer, IESA é a sigla de Igreja Evangélica do Espírito Santo em Angola. Certo. Foi esta igreja que no sonho teu pai viu-se ser rejeitado por 2 vezes e na terceira vez foi aceito. Então, quando ele acordou, tempos Certo. depois, ele foi para essa igreja. Foi para essa igreja. É nessa igreja onde toda a família começou a Todos cultuar. pronto, nós na verdade ainda não havíamos nascido. Ok. Os meus pais viviam. Eu acredito que, se a mente não me falha, a primeira filha já havia nascido. Mas eu e o outro meu irmão, o que me puxou, não havia ainda nascido. Já agora, quantos sois? Somos 6. Éramos 7. Certo. Um deles já foi à eternidade, todavia ficamos 7. Ok. Ah, que bom. Que bom. E 6. nesse caso, tu és o terceiro, o segundo, o primeiro? O Sou o quarto. És o quarto. Certo. Sim, senhor. Do mês 7. Olha, o irmão Tony, nessa parte, conforme ele está aqui a falar, ele tem um pouco de mim, porque eu também me vanglorio muito com os setes que estão na minha vida. Então, nasceu ele é o quarto filho. Certo. Nasci no dia 29 de julho de 1993. Ah, que bom. Então, foi lá onde começou a dar os primeiros passos da tua vida musical. Sim. Aquilo que é a base musical foi lá. Mas eu não tinha ainda a ideia, né, que isso seria realmente uma base para algo que poderia eventualmente fazer. Certamente, muitas das vezes, Deus faz isso, né? A nossa vida, muitas das vezes, estamos num local sem saber realmente o que é que nos espera e o porquê que nós fomos parar lá. Realmente. Então, tu começaste lá na IESA, num grupo coral chamado Elias. Certo. E como é que foi aquela trajetória? Foi muito intensa? Foi. Era o período da escolinha dominical. Eu cresci, toda a minha adolescência foi ali. Mas quando eu cheguei à idade juvenil, lá para os 16, 15, 17, 18, então eu me deparei com a Assembleia de Deus Pentecostal. Sai da IESA, vai para a Assembleia de Deus Pentecostal. Estando lá,
Na Assembleia de Deus Pentecostal, comecei a exercer com mais vigor o canto. Ok. E até eu tinha uma inclinação sempre de criança, pronto, eu imitava muito bem os cantores. E tinha um cantor, pronto, mundano, né, passo o termo, o Totó. Eu imitava o Totó e ia imitando. Aquilo foi me dando uma característica, até porque o princípio do aprendizado é a imitação. Certamente. Isso me deu uma base vocal. Correto. E posteriormente indicou até mesmo o estilo de música que eu eventualmente poderia fazer. Olha, não admira-me quando tu me dizes que tu te inspiravas no Totó, porque sinceramente falando, eu quando comecei a te ouvir, porque eu também tinha de alguma forma uma estima pelas músicas desse senhor, Certo. mas quando eu comecei a te ouvir, eu via muita semelhança. Ok. Sim, eu via que você tem uma cadência semelhante à dele. E então, lá na Pentecostal, tu foste começar a exercer de forma mais intensa também o canto. Certo. E saindo agora da Pentecostal, quando é que você se cruza, se encontra com a mensagem de William Branham? Quando é que você encontra essa luz e tomas a decisão de seguir? Bom. E como foi esse processo? Ok. Esse processo foi muito impactante para a minha vida. Por quê? Porque na Assembleia de Deus Pentecostal eu conheci um amigo irmão. Ok. Esse amigo irmão pronto, estava a sair de uma congregação para a nossa. Okay. Eu pertencia à congregação Voz da Vida. Okay. E essa congregação, lá eu cantava e quando conheci essa pessoa, recebi ele e nos fizemos muito amigos. Certo. Tanto mais é que através dele comecei a ter o desejo de compor. Então, essa pessoa é muito especial, não sei se posso já pronunciar o nome. Está à vontade, está à vontade. Okay. Porque faz parte da tua história, certo, não é? O Mildes Irineu. Irmão Mildes Irineu. Irmão Mildes Irineu. Então, ele começa já nesse capítulo da tua vida. Certo. E ele entra exatamente num período em que você já estava na Pentecostal, vocês se conhecem e ele começa a ter um grande impacto na tua evolução como cantor também. Certo. Ele começou a ouvir a mensagem primeiro. Ok. E a mensagem foi muito impactante para ele porque Deus usou um homem que não tinha conhecimento de eletrônica para lhe pregar a mensagem através da eletrônica. Uhum. E então, como o Mildes estava a fazer a formação nessa área, aquilo foi muito forte e ele recebia e eu era o púlpito dele. Ok, ele recebia os chicotes e dava chicotes a ti. Exatamente. Mas a coisa que sempre me chamou a atenção no Mildes é que ele era uma pessoa insensante, ou seja, nunca estava satisfeito com o que ele conhecia sobre Deus. Ele tinha uma visão muito longa e um zelo muito grande. Okay. Começou a me influenciar com isso. Só que quando eu comecei a receber a mensagem, eu via, não, vamos ficar aqui também vamos conseguir ajudar, porque aqui também tem filhos de Deus, aquela coisa que vocês já sabem. Certo. Logo, posteriormente, passou-se, não estou em erro, 1 ano e tal. Mas ele continuava a me pregar, nós íamos... Quer dizer, aquela teimosia denominacional. Exatamente. Nós íamos em Cacoaco, no avô dele, e podíamos ficar lá né, passar tempo, mas íamos lá com o objetivo de orar, porque era numa zona assim, muito quieta, muito isolada. Então íamos lá orar. Algumas vezes o Senhor me mostrava que aquilo que ele pregava era verdade, mas aquele meu orgulho não me permitia reconhecer. Okay. Ele fez algo que até hoje, eu digo assim, eu não sou fruto de um homem inteligente. Amém. Eu sou fruto de um homem que buscou a Deus para me alcançar. Amém. Ele fez uma oração, aquilo foi, eu não estive lá, mas eu sei que foi tão sincero que certo dia de manhã eu estava
Depois de tanto ele me pregar, fiquei, passo o termo, um tanto quanto frustrado. Eu estou a ouvir a verdade e estou a ver que aqui na igreja estão a fazer algo diferente. Tanto mais é que quando comecei a ouvir a mensagem, começaram a me dar alguns cargos, a tentar me dar alguma posição. Para te privar, para te exato. aprisionar. Essa é Sim. uma técnica denominacional. Com o decorrer do tempo, eu preguei, olha aqui, eu preguei uma mensagem do irmão Branham intitulada Cisternas Rotas, sem ler. E Que aquilo bom. foi muito forte. Depois de um tempo eu percebi que as pessoas não estavam nem aí para a verdade, se aquilo é verdade ou se é mentira. Certo. E né, eu saí da igreja pentecostal, mas por causa de uma experiência que até hoje, isso é o meu testemunho diante de Deus. Amém. E nós queremos ouvir, estamos interessados e todos os internautas que nos acompanham também certamente querem ouvir. O que é que te fez sair? O que é que te arrancou daí? Uma certa manhã eu estava já assim um tanto quanto confuso. Se fosse a igreja, se realmente estava a fazer ou a seguir o correto. Então eu falei, não, vou ficar aqui em minha casa, não vou sair, não vou a lugar nenhum. Tão certo como ouço a tua voz, eu ouvi uma voz que me disse, levanta, vai seguir o teu amigo. Que bom. E quando eu levantei, aquilo foi muito automático. Eu levantei da cama onde estava deitado, peguei, tomei banho, troquei de roupa, só me dei conta que eu estava a ir à igreja e passei a porta da minha congregação. Assim mesmo, as pessoas perguntam, está onde? Eu disse, estou aí no Rangel. Como sabiam que no Rangel tinha lá outras congregações da Assembleia de Deus Pentecostal, Se calhar suspeitaram ou pensaram que estava saindo numa delas. não sabiam que eu estava em encontro de algo maior. Pois é. E eu, quando sentei pela primeira vez naquela cadeira, encontrei um pregador com uma sapiência, se passo o termo, com uma veracidade, pregando algo que eu nunca vi alguém pregar daquela forma. Certo. E era o pastor Inácio. Ele estava a pregar a mensagem intitulada Limpando os Canais da Alma. Nunca me esqueci. Aquilo foi tão profundo que eu sentei naquela cadeira para nunca mais me levantar e até hoje estou ali seguindo a mensagem de William Branham, para a glória de Deus. Deus seja louvado, é uma experiência e tanto. E acredito que cada um dos nossos internautas que nos acompanham também tem a sua experiência de como é que ele criou a mensagem, de como é que Deus o encontrou. Mas aqui é do nosso amado irmão também uma particularidade e ele ouviu a voz de Deus depois de tanta recusa, de tanto duvidar, de tanto resistir. Deus felizmente falou com ele, disse, levanta-te, sai e segue o teu amigo. Que na verdade não acredito que era para seguir exatamente o teu amigo. E o teu amigo não era exatamente o irmão Humildes, era o próprio Senhor Jesus. Amém. E chegando lá, Jesus pregava sobre limpando os canais da alma. Então foi assim que o amado irmão Tony conseguiu ou teve o contato com a mensagem e creu na mensagem do irmão Branham. E de lá para cá, continuas a fazer música. Continua a fazer música. E já agora podes nos dizer qual foi a sua primeira canção que tu compuseste? Ou seja, disseste ainda que tu não compunhas antes. Certo. Foi o contacto com o irmão Humildes que passaste a compor. Certo. O Humildes teve um grande papel na minha vida como influenciador, né? Posso assim dizer, para eu começar a desejar escrever, compor. Olha que eu não queria fazer a coisa de uma forma mecânica. Certo. Eu comecei mesmo a orar. Senhor, se eu canto, eu também quero escrever, eu também quero exprimir o que sinto através da melodia. Certo. Então, com o decorrer do tempo, eu fui orando. E nós tínhamos uma coisa que é muito, muito bonita. Eu não me lembro, são poucas vezes, não é que nunca ocorreu, já. São poucas vezes que eu paro para sentar para escrever uma música. Eu não escrevo. Eu simplesmente canto. E quando eu estiver a cantar, tem que ter um telefone, gravador, alguma coisa. Então, normalmente ocorre contigo é tipo, estás a cantar e a inspiração vem. Sim. Simplesmente na inspiração, de forma espontânea, Sim. aquilo que for gravado
é que será a tua canção. Exatamente. E tínhamos algo Tipo um que freestyle. sim. Normalmente, né, no mundo eles chamam vibe. Vibe. Quando tivéssemos assim a ensaiar, nós fazíamos, não tinha guitarra, não tinha piano, fazíamos algo tipo... E naquele clima, naquele ambiente, alguém entrava e começava a cantar. A cantar alguma coisa. Ok, quer dizer, vocês faziam o som com as vossas próprias bocas, Exato. palmas. Com as mãos, Exato, com o estalar dos dedos. Exato. E isso criava uma harmonia, sim, criava um instrumental, podemos assim dizer. E quem se sentisse conduzido entrava e cantava. E naquele momento tem que estar alguém a gravar. E até aqui tem sido assim. Pronto, já não propriamente. Okay. Já não propriamente porque, bom, já não canto com mão humilde como anteriormente. Certo. Nós começamos, nós os dois, depois veio uma menina, uma jovem chamada Florinda, canta certo. Muito bem. Certo. A pergunta que fizeste há pouco tempo sim, era... Qual a tua primeira canção, certo. A tua primeira música? Foi mesmo um dueto, eu e o irmão meu, uma música intitulada Bíblia na Mão. Bíblia na Mão. Boa. Bíblia na Mão é a primeira música que você cantou. Eu acredito certo. Que devo ter conhecido, que eu conheço essa música e sim. Me identifico muito. E acredito que é uma música que eu, quando ouço, eu vejo que é uma música que fala mais ou menos de um evangelista. Exato. É um evangelista que vai, que é para poder trazer a palavra de Deus. Certo. Pode nos dar aqui um cheirinho do Bíblia na Mão? Posso. Ao Bíblia. Vivo, irmão Tony, por favor. Okay. Bíblia na mão, Jesus no coração, ali vou eu para mais uma jornada de unção. O meu coração quer te dizer, Cristo te ama, irmão. E Ele chama por você. Se Jesus, o Todo-Poderoso, e é Ele quem morreu por ti, e com o seu sangue precioso, o teu preço Ele já pagou. Não tens o porquê te deixar enganar com mentiras de Satã. Não. Você somente tem que compreender que Cristo te chama, te ama. Irmão, não, nada está acabado. Vem comigo, encontrarás a solução. Vem, Jesus está te esperando. De braços abertos, abra o teu coração, ei. Ele cuidará de ti, não importa quem tu és, Ele vai te amar. Vem, refrigera-te nesse amor que não tem comparação. Amen. Que bom. Dá vontade de bater palmas. Acho que você lá em casa, você bateu palmas. Eu bati no meu coração. Realmente é com esse trecho da primeira canção do irmão Tony, onde ele também teve sua autoria, a canção que também teve sua autoria, é nesse caso do irmão Tony e do irmão Miúdes, Bíblia na Mão, que nós iremos terminar esse primeiro bloco e passar para o segundo bloco, onde iremos agora, irmão Tony, abordar sobre a guitarra que fala. Ok. Pronto, nesse bloco, a guitarra que fala, na verdade, nós queremos nos focar sobre a inspiração, o processo que ocorre da inspiração, sendo que é um artista e todo artista, para conseguir exprimir o que tem, e muitas das vezes nem só exprimir o que tem, mas exprimir até coisas que ele ainda não tem. Exato. Não é? Então, ele passa por esse processo de inspiração. E quando você compõe, gostaria de saber quais são as tuas fontes de inspiração? O que é que te inspira mais, que te leva a compor uma música? Bom,
A inspiração é algo complexo. Certo? É complexo porque muitas das vezes você vai ter que passar coisas que não estás a entender por que estás a passar, com o objetivo de você entrar num estado de espírito. O irmão Branham nos diz que um poeta ou alguém que muitas das vezes entra nesse tipo de atmosfera é um indivíduo que está muito perto da insanidade. Está muito perto da insanidade. Alguém e ele muito espiritual. Muito perto. Pessoas que perfuram, né, a atmosfera para trazer alguma coisa. Logo, existem circunstâncias que você vai ter que passar para conseguir entender e exprimir o sentimento na melodia. A letra, ela simplesmente vem trazer de uma forma a traduzir um sentimento. Então Deus te leva àquele nível e nós temos, eu particularmente, a minha maior fonte de inspiração. Eu comecei a escrever realmente coisas com mais sentido, cabeça, tronco e membro, depois de crer a mensagem da hora. Sim, por quê? Porque eu nunca senti algo tão profundo como a palavra que eu ouço hoje. A mensagem entrou de tal maneira na minha vida que começou a dar sentido que não tinha sentido. Eu posso cantar agora, né, de um Deus que cura, porque permita-me só entrar nessa. Tem uma fase da minha vida que eu já cantava, mas sofri uma doença terrível, que foi uma tuberculose pulmonar, se é assim que se chama. A minha mãe me levou até em Benguela, lá num dos municípios. Benguela tinha um hospital que pertencia a uma igreja. Eu fui para lá e eu cheguei ao ponto, né, na igreja mesmo, enquanto orava. Lá já eras crente da mensagem? Já. Quando orava no altar, quando eu tossisse, eu tirava pedaços de carne. Oh my God. Era uma infecção pulmonar muito avançada. Sim. Em parte foi minha negligência, porque eu interrompi várias vezes a medicação. Então isso foi... Então, aquilo quase que me destruiu mesmo. Mas eu, quando fui para esse hospital lá em Benguela, eu sempre orava. E o pastor ligava para mim, perguntava como é que estavam. Os irmãos se uniram de uma maneira em prol da minha situação e oravam por mim, ligavam para saber. E quando eu voltei de Benguela, depois do Senhor fazer graça, o pastor olhou para mim e disse: irmãos, olham para ele nem parece estar doente. E pela graça de Deus, com o decorrer do tempo, com as orações dos irmãos, tanto mais é que depois daquilo eu comecei a viver na casa da mãe do meu pastor. Isso deu um pouquinho de probleminha, mas a igreja tomou a responsabilidade e compravam tudo, leite e tudo mais. E de lá para cá, isso criou em meu coração um sentimento de gratidão muito grande pelos irmãos, pela igreja, onde o tabernáculo onde me congrego. E de lá para cá comecei a compor. Não se pode falar de um Deus que cura se nunca te curou. Não se pode falar de um Deus que liberta se nunca te libertou. Logo, as etapas que Deus vai permitir você passar é para poder te dar entendimento daquilo que você vai transmitir, quer seja numa pregação ou numa música. Exato. Tanto mais é que o irmão Branham chega em uma até a dizer: quem canta, ora 2 vezes. Amém. Então, o processo que o cantor vive até chegar a um ponto em que ele vai traduzir o sentimento que ele vivenciou numa composição. E você vai ver que aquilo toca as pessoas. Mas as pessoas não têm noção que ele teve que passar. Aquilo impacta a pessoa. Eu tenho uma das minhas composições que é o Cádiz Barneia e o Onde os Martelos Caem. Aquilo não foi uma situação que eu diretamente vivi. Foi algo que eu me empatizei.
eram alguns irmãos que estavam a sair já da palavra, não queriam mais, estavam todos decepcionados. Quer dizer, a inspiração para ti vem de várias formas. Quer seja por coisas que você próprio vivencia, como por coisas que você observa no mundo, na vida das pessoas, e aquilo te influencia, te inspira para poderes compor alguma coisa certa. Exatamente. E quando você compõe, ou seja, quando tu estás aí a lapidar uma música, o que é que vem primeiro? Você primeiro coloca a letra, ou primeiro tens que ter a melodia? Como é que ocorre esse processo lá? Primeiro é a letra que vem, ou primeiro é a melodia que vem? E como é que Deus está lá dentro desse processo lá? Deus está aí, está onde aí? Porque, quer dizer, prontos, nós precisamos saber um pouco. Vocês são os artistas, não é? Então queremos saber como é que ocorre esse processo. Vocês primeiro têm a letra, primeiro têm a melodia. Há um padrão, há uma linha reta de como é que isso ocorre? Não propriamente. Na verdade, a inspiração é a influência de um espírito. Ok. Se uma pessoa que vive no mundo, ele cantar, ele está sob a influência de um espírito. Para ti podemos definir assim que inspiração é a influência de um espírito. Exatamente. Para produzir alguma coisa. Exatamente. Ok. Por isso é que nós, os cristãos, não ouvimos música mundana. Amém. Por quê? Porque aquela música, ela vem com um espírito. Independentemente se está a falar de amor, independentemente se está a falar de paz, há um espírito por trás daquela música. Certo. E a música, olha, a música é como é que eu posso dizer? A música é um veículo de espíritos muito eficaz. Certo. A música está na história do mundo em vários pontos e aspectos. Não se pode brincar com o poder que está por trás da música. Logo, a pessoa que tem a inspiração, ele deve ser examinado pelo tipo de vida que ele vive. Certo. Né? Pelo tipo de influência que ele transmite. Correto. Certo? Por isso é que nós encontramos que existem pessoas que ela até está a cantar de Jesus. Certo. Mas ele não traz a vida de Jesus. Logo, ele não está a ser verdadeiro naquilo que ele transmite, está a ser falso, hipócrita. Então, a inspiração vem em função de um espírito que influencia, que te toca, que te leva naquele nível. E essa inspiração, quando ela vem, te leva primeiro a escrever a letra ou primeiro te dá a melodia? Esse espírito quando vem lá. E esse espírito, nesse caso, já que é um espírito, né? Já que é o espírito que te influencia a escrever ou a ter a melodia, quer dizer, é lá onde Deus vem na verdade. Em outras palavras, estamos a dizer que se for para o caso do irmão Tony, para o caso dos cristãos de forma geral, Deus é quem lhes impulsiona, certo. Não é? Certo. Para poderem cantar, para poderem escrever uma determinada letra, um determinado poema, certo, e ter uma certa melodia. Certo. Não é? Certo. Então, muitas das vezes vem a melodia primeiro ou sempre é isso? Isso varia, até porque tem músicas que você começa pelo coro. Particularmente, a música fica uma coisa tipo tá cozinhando aí dentro. E pode ficar 1 mês, 6 meses. Tem músicas que ficou a girar aí dentro durante 1 ano e tal. Oh. Vem, é uma coisa que vem e vai. Certo, certo. Vem, fica e você se envolve naquilo. Oh, aleluia, isso aqui. Mas depois vai. Por isso é que se você não gravar, exatamente, você perde a coisa. Você perde. Pode ser pelo coro, pode ser pela estrofe. E muitas das vezes há músicas que vêm só ainda a melodia. Você fica... Quer dizer, a coisa está ali dentro, mas não sabes ainda... O que é que vais falar naquela melodia? Ok. Então, isso vai muitas das vezes. Agora, já ouvi... Eu, particularmente... um dos meus maiores momentos de inspiração é quando estou a lavar os pratos. Já viram isso? Exatamente, porque tem um momento em que a pessoa parece que entra numa grande meditação, numa grande reflexão. Você está dizendo lavar os pratos. No âmbito doméstico, para mim, é quando estou a varrer. Exato. Igual, também já. Né? Bom, isso não é algo estranho. Eu compreendo o que o irmão está aqui a dizer. Então, quando estás a lavar os pratos,
Muitas das Aquilo vezes... vem. Uma das músicas eu estou tomando minha posição. Eu estava a varrer e aquilo foi Uau! várias vezes. Eu trabalhava numa associação, Certo. então eu arrumava o espaço onde tinham os workshops, Certo. onde tinham as atividades. É uma associação da terceira idade. E Deus estava a me chamar para fazer certa coisa e eu estava a resistir. Aquilo foi tão difícil, que a forma que Deus encontrou de me consolar e me dando uma inspiração, eu tinha que tomar uma posição, eu tinha que tomar a minha posição logo. Que bom. Enquanto limpava, a coisa veio. Ah, que bom, que bom. Olha aqui, nós estamos no bloco, a guitarra que fala e nós estamos aqui a ver que a guitarra, na verdade, é um símbolo. Para o irmão Tony pode ser até os pratos, pode ser a vassoura, que de alguma forma lhe inspiram a escrever alguma canção. Ah, muito bom. E esta música, Estou Tomando Minha Posição, também eu me identifico muito. Ok. E, por acaso, particularmente falando, as tuas canções, muitas delas eu me identifico. E não sei, mas vejo que muitas delas são coisas que você também passou, ou coisas que você vivenciou. Sim. Mas ainda nesse interim de como vem a inspiração, eu queria saber de ti, qual é a música até aqui, qual foi a inspiração até aqui que mais difícil foi de você exprimir? Ou seja, qual é a música que mais difícil foi para ti de poder compô-la, de poder terminá-la, tornar um produto acabado? Bom, eu ainda estou nessa etapa. Ainda estás nessa etapa? Estou. Ou seja, estás numa música que ainda está difícil terminar. Exatamente. Exatamente. Então também tem isso. Tem. O que é que torna difícil então? Bom, é que você não depende da tua... Pronto, existem pessoas que estudam música. Certo. Existem pessoas que estudam como compor, eles vão estudar partitura, vão estudar as melodias, posso assim dizer. Certo. Eles estudam isso lá. Correto. E através disso, através da partitura, eles podem escrever uma música. Okay. Mas é diferente com alguém que depende de Deus para o inspirar. Percebes? Eu não canto quando quero, eu não canto quando me bate na teia, não. Eu canto quando estou a ser influenciado. Certo. E é um espírito em mim que me influencia a adorar a Deus. Logo, por essa razão é que você não canta quando quer, você não faz quando quer. Porque aquela música que você está a escrever, que você está a compor, tem alguma coisa que é para alguém em algum lugar, certo, e nem tens noção quem é, certo, que vai se identificar com aquela coisa. Talvez é mesmo só aquela coisa lá. Então a coisa vai cozinhando aí dentro até chegar o momento de estar pronto. Okay. Então você pode apresentar o produto final. Isso faz-me exatamente lembrar do que o irmão Branham fala, que há pregações que o irmão Branham só poderia trazer em um tempo oportuno, certo, em um tempo apropriado. Quer dizer que não é exatamente da vontade do homem. Sim. Não é o Deus fazendo sempre o querer como o efetuar. Sim. Quer dizer, o Deus é quem quer e o Deus é quem realiza. Exatamente. E acontece exatamente isso. E tu estás nesse exato momento com uma música inacabada, certo, lutando já há algum tempo, que é para poder terminar. Inspiração é realmente um mundo. Conforme vocês podem ver, a inspiração é um mundo complexo. Não há nada como posso dizer, de linear. Não há nada de padrão. É tudo Deus. E Deus, ele é incomum, não é? Deus, ele é espontâneo. E quando ele age na sua espontaneidade, muitas das vezes ele pode demorar algum tempo para poder trazer a coisa. E como também pode fazer algo muito rápido. Bem, muito, muito bom. Nós estamos a gostar da interação, acredito que você também está a gostar. E já agora quero convidar a todos vocês que estão nos acompanhar para que possam partilhem conosco este exato momento, porque aqui nós fizemos com que a entrevista seja como um culto. Conforme dissemos no princípio, este é um programa de entrevista que une a alma, a arte, a espiritualidade
como se fosse um culto através de entrevista. Então, tu que estás aí a acompanhar, vê se também consigas partilhar com mais alguém este momento para que alguém mais seja abençoado, porque estamos a falar exatamente do que é uma das formas que Deus usa para poder abençoar os seus filhos, a arte. E quanto à arte, é só para dizer que este programa ele está fundamentado estritamente na palavra de Deus, porque nós somos crentes da arte. Porque o irmão Branham diz na pregação a restauração da árvore noiva, no seu parágrafo 56b, ele diz o seguinte: eu creio que Deus está na arte. Não crê você assim? Deus está na música. Deus está na arte. Deus está nisto. E é uma pena ver um talento como este não se desenvolver. Logo, nós cremos que Deus está na arte. E por esta razão, este programa foi concebido no intuito de poder trazer aqui os artistas crentes da mensagem da hora, para podermos ajudar a impulsioná-los, para podermos ajudar a dar-lhes mais visibilidade. E como nós cremos que Deus está na arte, nós cremos que Deus usa eles, os artistas, para poder exprimir a sua arte. Porque, na verdade, Deus é que é o verdadeiro artista. Deus é que é o verdadeiro artista. É só nós vermos o mundo como ele foi criado. É só nós vermos os poemas que o Salomão escreveu, os poemas que o David escreveu, e conseguiremos ver certamente que Deus está na arte e que Deus é um grande artista. Bem, nós continuamos ainda no segundo bloco com a conversa aqui com o nosso irmão Tony Pululo. Já conseguimos perceber e conhecer um pouco da sua vida particular, como ele criou a mensagem, a sua infância como foi, os seus pais, quem são. E agora estamos aqui a falar no segundo bloco sobre a guitarra que fala, e ele nos apresenta as suas dificuldades, sobretudo está ainda numa dificuldade de terminar uma música, mas no entanto gostaríamos de fechar antes com uma questão que achamos muito pertinente e que ocorre, né, no mundo dos artistas crentes da mensagem. Há até certo ponto, nota-se, até certo ponto, se calhar, algumas pessoas aí também que nos acompanham já devem ter notado, mas eu pessoalmente já por acaso notei uma certa, como podemos dizer, uma certa fragilidade. Não seria o termo apropriado, fragilidade, mas é vulnerabilidade, Ok. por parte dos artistas, particularmente músicos, quer seja nas suas composições, como na sua forma de atuar. É como que naquilo que fazem há no seu intuito uma certa maneira ou um certo desejo de querer ser visto, de querer ser conhecido, e depois acaba ao longo do tempo poder fazer um tanto de mistura com denominacionalismo e tudo mais. Então nós queríamos ouvir como tu também faz parte dentro desse leque de artistas da mensagem. Queríamos ouvir particularmente do irmão Tony, como é que podemos equilibrar isto, a vulnerabilidade da poesia, da música, com a força da mensagem cristã. Ok. Há um texto bíblico que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Na maioria das vezes, o cantor entra nesse mundo de uma maneira inconsciente, inocente. Ok. E ele encontra pessoas que já estavam lá a fazer aquele trabalho. Ok. Ele, por não ter uma identidade, por não ter um cuidado, um zelo em certas coisas, ele acaba se deixando influenciar. Eu, pela graça de Deus, tive influência de alguém que ele não aceitava qualquer coisa. Ok. O meu amigo, irmão Mills, ele até certo tempo eu chamava ele de meu Jonathan. Ok. Yeah. Ele é o tipo de pessoa, se nos convidam para ir num lugar cantar, nós víamos a condição espiritual daquele lugar e isso determinava se vamos cantar ou não. Já teve uma das vezes que nos convidaram para cantar numa igreja denominacional, nós fomos.
Mas quando chegamos lá, vimos a cantarem as músicas de uma maneira tipo rock. Nós se sentimos muito mal, a cabeça doeu. Doeu. E disse, desculpa, nós não vamos cantar nessas condições. Ok. E aí, muitas das vezes, quando há essa realidade, nós temos que ter a sensibilidade de reconhecer quando o Espírito de Deus está a se mover num outro. Certo. Me faz até lembrar quando o irmão Branham disse para a junta né, dos homens de negócio que Deus me disse para fazer assim. Eu disse, não, irmão, Deus não é o único, você não é o único que falar com Deus. Certo. Quando eles desobedeceram, o irmão Branham diz, a partir desse momento todos nós estamos fora da vontade de Deus. E na minha relação com o irmão Mills, eu sabia reconhecer, não, esse homem tem uma particularidade que quando ele percebe que, tanto mais chamamos de reverendo atmosfera, Certo. quando ele percebia que não, aqui não está certo, Tony. Então, se o ministro ou se o cantor não tem isso, pelo menos que tenha alguém que tenha amabilidade de dizer, aí não está bem. Não tá alguém que lhe ajude a conseguir perceber até onde é que ele pode estar, certo, até onde pode ir, porque senão cai na vulnerabilidade. Sim. E o cantor tem que ser mesmo humilde, você não sabe tudo. Okay. Tem alguém ali que tem alguma coisa para te dizer e você tem que saber ouvir os outros. Se não, e no intuito de querer agradar as pessoas, você acaba saindo da linha que Deus colocou para você. Okay. Aquilo que é realmente o trabalho que Deus colocou para você. Sabe, quando nós começamos a cantar, eu percebo isso. Nós começamos a cantar um tanto quanto diferente daquilo que era o habitual. Tanto mais é que ficava... Até porque o vosso estilo já é um estilo assim, muito slow. Ok. Sim, então... Mas ainda assim, aquilo era a maneira como nós nos identificávamos e sentíamos exprimir, né? Certo. Então o cantor tem que ter identidade o cantor própria. Tem que ter posição, o cantor tem que saber o que está a fazer. O cantor não pode se deixar influenciar, o cantor tem que olhar nas escrituras para poder também se conduzir. Ok, e nesse caso, isso me remete a uma outra questão importante que eu não posso passar aqui, que é para terminar já esse bloco. Nesse caso, qual é a influência? Porque outra hora tu já cantavas. Como é que a mensagem, depois de tu creres a mensagem, como é que a mensagem passou a moldar as tuas músicas? Será que também a mensagem mudou o teu estilo? Mudou? Porque temos aquilo, não é? Branham diz que a conversão não tira tudo. Não é? A conversão não tira tudo. Então, a conversão não tirou o mesmo estilo, a mesma tendência que tu já tinhas antes de crer a mensagem. E de que forma a mensagem mudou? Onde é que a mensagem passou a influenciar os teus cantos, as tuas melodias, a tua inspiração? A começo de conversa, antes da mensagem, eu cantava, mas não me identificava como cantor. Okay. As pessoas já gostavam, as pessoas percebiam que estão diante de alguém que quando canta tem alguma coisa diferente, mas eu particularmente não me identificava. Não reconhecias isso. Mas quando eu crio a mensagem, e olha que vou te ser sincero, uma das pessoas na mensagem, e acredito que não tem cantor que não vê esse mais velho como um ícone, Lifoco do Cielo. Ok. Uma das pessoas que começou a me dar, como é que eu posso assim dizer, a me impactar, porque quando o pastor Lifoco canta, você consegue perceber. E abro aqui parênteses, esse é um dos maiores problemas que nós temos como cantores dentro da mensagem. Você vai ver o cantor está a cantar, você não consegue sentir o espírito. Você não consegue sentir. Quer dizer, ele está a cantar, a música está boa porque foi bem masterizada. Exatamente. Está boa. Um bom instrumental. Mas o espírito que está. Você está vendo que a coisa está seca, não tem vida ali atrás. Então, eu quando ouvi o pastor Lifoco, ele começou a me dar, né, uma visão, como é que eu quero que seja. Tanto mais é que depois de um tempo, não tinha como. As pessoas começaram a perceber que eu comecei a ter, ele começou mesmo a me influenciar.
Você é de foco de Angola. Embora que eu não me vejo, né? Não vejo que eu canto como pastor de foco. Estou muito distante. Quer dizer, a mensagem começou já a partir dali a te moldar, a te influenciar, certo. Não é? E estavas a se identificar, deixar de identificar mais com o Totó e começaste agora a te identificar mais com o pastor de foco. Mudou tudo. A mensagem mudou todo o paradigma musical que eu tinha, porque eu agora já tinha até mesmo um propósito, né, uma visão de composição, porque na denominação, com todo o respeito, percebo que não tenho intenção de falar tipo a desdenhamos, não é isso. Amém. Mas na denominação, muitas são as denominações que não têm doutrina, não têm conduta, não conseguem apresentar um indivíduo que sabe onde está, onde vai e de onde saiu. É um filho bastardo que não conhece seu pai, passo o termo que me perdoe. Então, a mensagem me identificou, mostrou meu pai, mostrou a minha mãe, mostrou onde estou e para onde vou, onde quero chegar. Então, a mensagem mudou tudo. Me deu direção. Me deu direção. Não tinha como eu ser a mesma pessoa. Com todo respeito, não tinha como, mudou tudo. Percebemos completamente. E já agora nós vamos fechar já o nosso segundo bloco. Mas nós não vamos fechar de qualquer outra forma, nós vamos fechar com arte. E desta vez eu gostaria de pedir ao nosso amado irmão que pudesse nos dar um cheirinho aí do Bíblia na Mão, que é na Bíblia na Mão não, a música que te foi, como foi? É Bíblia na Mão que estávamos a dizer? A primeira música que eu compus ou a música que ainda está ali a ser cozinhada? Não, é uma outra música que eu disse que também muito me identifico. Cades Barnet? Não é Cades Barnet. Estou tomando minha posição, aquela que a inspiração veio no momento que estavas a varrer. É com essa música que nós vamos fechar o segundo bloco, pelo menos a primeira estrofe e até o coro. Estou tomando minha posição de viver a tua palavra. Estou tomando, Senhor, estou tomando minha posição. Estou tomando minha posição para viver a tua palavra. Estou tomando, Senhor, estou ajustando meus feixes, me preparando para os testes. Estou me ajustando para sair. Olhando para meus erros e consertar, meus lugares errados reparar, os meus pecados confessar. E não mais voltar onde eu já saí. Me deparar contigo aqui, lugar da posição. Oh, é minha eleição. Estou tomando minha decisão de viver a tua palavra. Estou tomando, Senhor, estou tomando minha posição. Estou tomando minha posição para viver a tua palavra. Estou tomando, Senhor. Amém, amém. Palmas. Deus seja louvado. Eu tomei minha posição também. E esta música, esta letra, me faz perceber que é você que estava, na verdade, a dar uma de Jonas. É você que estava a dar uma de Jonas. Exatamente. E Deus disse, meu filho, mas tenha coragem só. Tem coragem. E a maneira como Deus te encorajou, foi só já te dando essa inspiração, não é? Foi um momento muito, muito difícil. Olha, eu vivia sozinho. Okay. E o pastor Nassi nem queria que eu fosse viver sozinho, porque eu estava aí numa zona onde não tinha família propriamente e eu estava aí sobre a conduta do Espírito Santo para começar uma igreja. Okay. E aí não sabia o que poderia acontecer. Então o pastor disse, não. E eu, naquele percurso, enquanto orava, assim, Deus me permitiu
Depois de eu ir, consegui um trabalho. E no trabalho o meu salário estava a crescer muito rápido. Começou com 40, 50, depois 70. Subiu mesmo assim muito rápido. Bom, depois, aquilo que era o meu de subsistência, que eu vi que o Senhor me proveu, o Senhor veio, abandona isso. Você tem que se empenhar mesmo ali. E eu fiquei assim, mas meu Deus. Não conseguia entender, mas depois entendi. Então, essa é a razão. Não, eu tenho que tomar mesmo. Era como se fosse uma voz aí dentro de você. Tens que abandonar isso. Você alguma vez já sentiste que enquanto tu não cumprias o desejo que estava dentro de ti, ou não o desejo teu, mas o que você sentia impulsionado a fazer, e tu não cumprias aquilo, tu já tiveste aquela sensação como se estivesses em pecado? Já. Todos os anos. Peixe fora do aquário, mano. Peixe fora do aquário, né? Por isso é que eu te percebo perfeitamente. E é desse modo que nós entramos no nosso terceiro bloco, onde iremos falar sobre versos que curam. Nesse terceiro bloco, irmão Tony, na verdade, nós queremos falar sobre o impacto da arte, queremos falar sobre histórias que foram impactadas, ou história de pessoas que foram impactadas com o vosso trabalho, com as vossas músicas, até porque estás nesse momento e gostaria até mesmo de aproveitar agora também, antes de fazer qualquer questão relativamente ao bloco, como é que está o processo de preparação para o projeto, porque acabei de saber que na verdade não é um show, mas é um projeto. É o projeto Uma Alma, 10 mil mundos. Como é que está o processo de preparação para este grande projeto que terá lugar já no dia 13 de maio? Pode nos explicar um pouquinho mais para que os nossos irmãos aí em casa tenham conhecimento de como é que é isso, como é que é esse projeto, como é que ele funciona? Bom, só para salvar um pouco, dia 3. Dia 3, não 13. Certo. Dia 3 de maio. 3. Bom, está sendo um grande desafio, um bom desafio, e a pressão, a atmosfera, o que eu estou a sentir, nem mesmo na etapa do meu casamento eu senti algo do gênero. Está a ser algo inédito para mim e nós estamos a ter realmente bons sintomas que esse momento vai ser um momento brilhante, inesquecível. Mas eu tenho um desafio, eu como o cantor, junto dos meus convidados, temos um desafio. Nós queremos provar que é possível uma pessoa, porque sabe, nós muitas das vezes cantamos, fizemos concertos, fizemos atividades de música, mas não conseguimos ver alguém ali que aceitou, que se arrependeu, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho esse desafio no meu coração, que ainda que for uma pessoa, eu desejo lhe ver no altar de Deus. Uma Alma, 10 mil mundos, ele vem como um projeto de ganhar almas através da música, através do louvor, e é com o objetivo de podermos realmente manifestar o nome do nosso Senhor, louvando e alcançando as almas. Surge com o objetivo surge com o Tony Pululo, o cantor, o autor do projeto, certo? E nós estamos a procurar trabalhar com os evangelistas, né, do Tabernáculo Fé Perfeita. Tanto mais é que a atividade vai ter uma antecedência de uma saída ao campo. Nossos convidados estarão lá, mas os convidados principais são pessoas que nunca tiveram contato com a mensagem. Na sexta-feira terá um culto evangelístico, sábado vai ter o concerto, domingo vai ter oração pelos enfermos. E nós não queremos parar simplesmente por ali, razão pela qual nós queremos lançar o apelo a todos aqueles que têm e podem nos ajudar de alguma forma, porque é um projeto que nós estamos a fazer e não temos intenções de fins lucrativos. E muitas das vezes se faz projetos do gênero e quando você não tem realmente quem te apoia, você não tem pés para andar. Então,
lançamos esse apelo. Quem nos ouve, quem pode, né? Os irmãos que têm uma empresa, que têm alguma possibilidade de poder se unir a nós para podermos fazer esses eventos, essas atividades, né? Se unam a nós, entrem em contato conosco, de formas a podermos caminhar. Mas graças a Deus, agora respondendo à questão, o preparativo realmente está correndo muito bem. Quais são os principais desafios até agora? Até agora são desafios financeiros. Para ser honesto, até agora, mas pouco a pouco alguém parece com alguma coisa e estamos a comatar rapidamente a parte que, mas até ao momento ainda temos. Ainda há necessidades. Ainda há necessidades. Ok, então já agora tu que nos acompanhas, se te sentires conduzido, porque acredito que nesta entrevista você está de alguma forma a ser abençoado, quer seja com testemunho de vida, quer seja como testemunho como artista do irmão Tony, e agora fizemos o apelo a tu que está nos ouvindo, está a ser de alguma forma impactado, que não te limitas, caso tu te sintas conduzido em poder ajudar para que esse projeto vá distante. E olha que, certa vez o irmão Branham perguntava na pregação, o livro da vida do Cordeiro, o que é valor? Ok. O que é valor, na verdade? Como é que vamos definir o valor? E olha que durante um longo período da história, passo o termo, um longo período da história da humanidade, uma das grandes dificuldades e um dos maiores desejos que o homem teve era de conseguir definir valor. Sabiam disso? Por essa razão eu achei muito interessante quando o Branham perguntava o que é valor nessa pregação. E isso por quê? Porque a humanidade precisava se relacionar, precisava se fazer para que a humanidade conseguisse chegar até esse nível. Era necessário que conseguissem definir valor. E hoje a humanidade define valor como sendo algo que seja, que satisfaça a necessidade da pessoa e que seja duradouro, que seja capaz de dividir, de repartir, que seja capaz de prevalecer por longo tempo e com dificuldade de ser falsificado. Ok. Percebe? Algo que seja duradouro, divisível e que seja escasso, raro, difícil de se falsificar. Essa é a maneira como o homem conseguiu definir valor. E irmão Branham, ele vem e te diz o que é valor. O homem encontrou que a coisa mais valiosa que poderiam definir como valor e tal, colocou o ouro. Okay. E o ouro tem essas particularidades. É algo que é divisível, é algo que é durável e com muita dificuldade de ser falsificado. Então, quando o irmão Branham vai perguntando valor, ele coloca o dinheiro. Ele disse, se eu tivesse $1 milhão e me dissessem, se tu quiseres que o teu pai apareça para falar com ele por 5 segundos, o irmão Branham disse, eu daria os $100 milhões para poder falar com ele. Mas mesmo assim, não seria isso exatamente o que é valor. Exato. O irmão Branham diz, o que é valor? Valor é quando tu ganhas uma alma. Realmente. Branham me diz, por quê? Porque o teu nome estará eternamente ligado a esta pessoa. Certo. E isso é algo duradouro. Certo. É algo que não se falsifica e é algo raro. Então, o irmão Tony está aqui a fazer algo de valor. Então, amados irmãos, se você realmente quer fazer alguma coisa de valor aqui na Terra, apoia esse projeto. Uma alma, 10 mil mundos. Apoia esse projeto. Isso é algo de valor. E ele está a fazer isso sem fins lucrativos, sem objetivo de angariar dinheiro para si. É algo raro. Isso é algo de valor. E até enquanto falas, sabe, uma das vezes eu fui falar com alguém para poder... Apresentei o projeto. E a questão foi, quanto é que eu vou lucrar? O teu lucro, irmão. Eu não posso colocar. Irmão, se estás a nos ouvir, o teu lucro, deixa eu já te falar. O teu lucro
é uma alma, 10 mil mundos. Esse é o teu lucro. Então, É acredito que, não sei se o tempo ainda nos permite. Mas estás à vontade. Certo. Há uma coisa, vou falar agora como, né, angolano, Certo. crente da mensagem angolano, aqui em Angola. Nós temos tido muita dificuldade porque nossos irmãos têm uma facilidade de criticar o cantor, criticar a pessoa, mesmo não tendo feito nada. Certo. Mesmo não tendo feito nada. Certo. Quer dizer, nós precisamos entender, você que me assiste, você precisa entender que por mais valioso que seja uma coisa, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não consegue se manifestar sozinho. Certo. Andam dizer assim, se você ver um boi em cima de uma casa, é porque alguém lhe meteu lá. Alguém lhe meteu lá. Então, se nós falamos das denominações, os denominacionais. Aqui em Angola, os cantores da mensagem, eles não têm uma aparição, porque há mesmo uma dificuldade muito grande de haver apoio, predisponibilidade, para poder olhar para alguém e dizer, esse aqui tem uma coisa, esse tem um dom. E nós precisamos explorar essa pessoa, o dom. Nós precisamos apoiar esse indivíduo. Okay. Eu particularmente vejo que os irmãos congoleses, né? Vejo também que muitos congoleses daqui de Angola já estão a se desviar disso. Amém. Falo mesmo, os irmãos mesmo do outro lado, tem isso. Olha lá, porque olha que é um artista, vosso colega que está aqui a falar, o que ele constata no vosso mundo lá. Certo. Então, e nós precisamos realmente, certo, o músico, né, precisamos de apoio. E muitas das vezes, quando o produto está feito, né, abro aqui um parênteses para poder agradecer a uma pessoa que tem sido uma bênção muito grande na minha vida. O pastor Pedro Antônio no Namíbia. Amém. Ele, com o pouco que ele tem sido uma bênção muito grande para mim. Amém. Que Deus abençoe ricamente, irmão Pedro. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe muito, pastor Pedro. Não é tipo aproveitar as câmeras para tentar fazer o nome dele ser famoso. Não. Ele tem mostrado realmente que se importa. Certo. Que se importa. E nós temos, a nível nacional, igrejas, pastores, irmãos que podem apoiar os músicos. É verdade que há muita coisa aqui, mas dentro desse joio tem trigo. Exatamente. Tem trigo e precisa se descobrir. E nós isso. temos que passar a saber separar o trigo do joio. Certo. Para então, peço desculpa, conseguimos impulsionar com que o trigo cresça e desenvolva. Certo. Porque de alguma forma há um crescimento grande do joio. Então, por que o trigo não pode crescer? Exatamente. Não é? E vamos então continuar o nosso terceiro capítulo, nosso terceiro bloco. Mas antes de podermos passar para a próxima questão, gostaria de agradecer ao nosso amado e precioso irmão Jackson Cabango, que diz que está nos a acompanhar através do nosso canal, do Facebook. Ele diz, Deus abençoe ricamente, meus irmãos. Só para vos dizer, gosto tanto deste dom. E prometo, se Deus quiser, estar no dia do evento. Deus abençoe ricamente, irmão Jackson Cabango. Também está nos acompanhar o Tabernáculo Rocha Eterna de Moçambique, Namibe. Diz que Deus abençoe muito o irmão Tony. Também nos acompanha a irmã Yasmine. Bem, aqui vocês poderão ver também que a minha esposa, a senhora Sandra Fernando Figueira, que fica... também que me acompanha, Deus abençoe, amor. Deus abençoe também a irmã Yasmine Felícia Branham, que nos acompanha. Deus abençoe ricamente. E Deus abençoe a todos os outros irmãos que nos acompanham aqui. Muito obrigado. Nós queremos também de vocês questões. Se tem alguma questão em particular para fazer ao nosso irmão Tony, estejam à vontade, porque nós queremos que vocês também participem já agora nesse terceiro bloco, antes de podermos terminar. E temos aqui um questionamento que já poderemos fazer, porque há uma pessoa
que tu foste repetindo muito aqui, que te identificas muito com ele, é uma pessoa que sempre esteve contigo, que te acompanhou e tudo mais, até tem um nome já que já lhe atribuíste em algum momento. Então, essa pessoa fez uma questão para si, ele enviou a questão para nós e nós iremos já fazê-lo para ti, mas antes queremos dirigir para você a primeira questão, não é? Dentro desse terceiro bloco, que será a seguinte. Amado irmão Tony, será que durante esse período de trabalho, de arte que tu tens vindo a fazer, já alguém deu-te algum testemunho de que a sua vida ou a sua música foi muito tocada na sua vida e que influenciou-la de alguma forma, ou curou-lhe de alguma doença, curou-lhe de alguma coisa? Já recebeste um testemunho, dos vários testemunhos que se calhar tu tens recebido, mas um que te marcou bastante, gostaríamos de ouvir. Porque a arte tem disso, não é? E nesse terceiro bloco estamos exatamente a falar disso. A música que cura, não é? Então queremos ouvir, será que tem algum testemunho muito forte que te vem em mente? Tem. Primeiramente, para mim como cantor, não existe nada mais gratificante do que encontrar uma pessoa que nunca lhe viste na tua vida e que te chama pelo nome. Ok. Te chama pelo nome, diz, irmão Tony, a tua música ou aquilo que você tem feito tem sido... irmão, isso não me paguem mais nada. Sublinha isso, minha RG. Sublinha que para o irmão Tony, como cantor, não há nada mais significante para ele de ouvir alguém que não lhe conhece, que ele não conhece, nunca se viram, mas que lhe chama pelo seu nome. É algo, sabe, sem explicação. E Deus, nesse pouco tempo, tem me permitido me deparar com pessoas assim. Em Benguela, como eu vou muito para lá, em função dos irmãos em Cristo que lá estão, já me encontrei com pessoas que disseram que, sabe, irmão Antônio, quando eu estava me sentindo mal, triste, eu metia aquela tua música. Mas um dos testemunhos que realmente me vem em mente, que foi mais marcante, e foi até a forma que eu conheci essa pessoa, foi do Júnior Destino. Nós tivemos uma atividade dos jovens realizada pelos irmãos da Pedra de Cumen. Quando cheguei, eu saí do Kwanzaa Norte, porque nós estávamos a ouvir, tinha um vídeo dos irmãos da Y Gospel, que o irmão, acredito que o irmão Sassa fez um vídeo a contar os últimos dias do profeta. E no fundo tinha aquela música do irmão Júnior. Um novo coração. Então, os irmãos amaram tanto, só assim mesmo ouvir no fundo, mas aquilo foi tão forte, tão forte. E eu disse nos irmãos, quando eu voltar em Luanda, vou trazer essa música. Eu não sabia como, mas eu fiz essa promessa. Quando eu voltei em Luanda, quando eu vim para Luanda nessa atividade dos jovens, a irmã Meda perguntou, acho que vieram ter comigo, perguntou, não, Tony, queremos que você cante. E não tinha guitarrista. Eu procurei quem podia me ajudar e encontrei o irmão Júnior. Quando estávamos assim a conversar nas calmas, e de repente, pronto, eu lhe dei a música que é para ele pegar. Quando ele começou a pegar, era a música dele. Era a música, estou tomando minha posição. Ele me olhou. Você é o cantor? Ele estava à procura ali. E aí ele, pronto, ficou assim. E quando olhei para ele, depois ele começou a ensaiar o Novo Coração, também ele, você? Eu dei essa música. Olha, o vídeo dela está no prometido. Olha, isso foi... E ele me disse, olha, Antônio,
Quando eu encontro um cantor que tem a capacidade de cantar e me levar na oração, esse indivíduo ali merece o meu respeito. E esse foi realmente para mim um dos grandes testemunhos dentre muitos outros que eu podia contar aqui. Aquilo foi muito impactante. Que bom. A forma que o Senhor permitiu que nós nos cruzássemos, e houve uma empatia que até hoje nós estamos aí. Estão sempre juntos, não é? Sim. Que bom, Deus seja louvado, porque a arte tem dessas, não é? A arte impacta, não é? A arte, ela tem a facilidade de se encarnar na pessoa. Ela pode entrar até nas fibras aí das nossas almas e poder fazer alguma coisa em comum acontecer. Então, por isso é que nós queríamos ouvir algum testemunho de tua parte. E gratos estamos por esse testemunho, e por acaso foi algo que nós achamos também um tanto quanto engraçado, mas ao mesmo tempo um tanto quanto incomum. Exatamente, porque só tinha que ser Deus. Você faz uma promessa de que vai trazer a música e você se encontra com o dono da música, e o dono da música também estava à tua procura. Exato. Realmente, Deus faz coisas extraordinárias. No entanto, eu vou ler agora a questão do amado irmão que nos faz aqui. É o irmão Humildes. Ok. O irmão Humildes, ele dirigiu uma questão para ti e ele diz o seguinte: sendo um cantor com um talento bastante notório e com alguma experiência já registrada no mundo da mensagem e com um talento bastante visível, poderia explicar qual é, a nível espiritual, a diferença entre cantar para Deus num ato particular de adoração, cantar na igreja durante o culto congregacional e cantar num concerto? Bom. Acredito que já tiveste as 3 experiências. Já, muito. Exato. Qual é, a nível espiritual, qual é a diferença de cantar para Deus nesses 3 sítios? Essa é a questão do nosso amado irmão Humildes, e se calhar também cria alguma curiosidade para os nossos internautas que nos acompanham. Esse é aquele tipo de pergunta que só faz quem sabe. Pois é. É a cara dele. Humildes, ele sabe fazer perguntas. Bom, quando você canta num ato de adoração, você está única e simplesmente se dirigindo sem nenhuma influência externa, mas única e simplesmente se dirigindo a Deus. Okay. E isso muitas das vezes acontece em momentos que ninguém está lá, em momentos que ninguém ouviu, ninguém vai ouvir. E você às vezes nem vai falar muitas palavras. Você só vai dizer obrigado, Senhor. Pode ser 2 palavras. Okay. Podem ser simplesmente Aquilo está ali dentro a crescer, a nutrir um amor, um sentimento, uma conexão com Deus. Certo. Quando você canta no tabernáculo, na igreja, você está a dirigir um culto muitas das vezes que estás preocupado, né, de como é que você está a cantar, se estás a conseguir levar as pessoas na adoração. Certo. Se estás a conseguir, né, fazer com que as pessoas tenham um contato com Deus, se você está a ser uma bênção mesmo. Exatamente. Ou não. Agora, no concerto é mais traiçoeiro. Então é mais complexo. Certo. Por quê? Por causa da competição. Sabes, quando nós... E eu peço que o Senhor me ajuda. Porque na mensagem Invasão dos Estados Unidos, o irmão Branham certa vez disse assim, que no panfleto metem a cara do evangelista em ponto grande e o Senhor Jesus não canta. Ele fez uma questão, mas Senhor, quem é que as pessoas estão a viver? Certo. O concerto é traiçoeiro, porque você muitas das vezes se esquece quem é que as pessoas estão a vir ver. Por isso é que nós damos o nome de show. As pessoas começam a dar show. Percebes? Certo. E não se consegue entrar nos... Às vezes tem uma dificuldade de entrar no espírito.
dá proeminência a Deus, dá glórias a Deus acima de qualquer elogio, de qualquer olho que esteja a te olhar. E quando a pessoa não consegue separar isso, o final do concerto pode ser palmas, pode ser aplauso. Vai ser aplauso porque você fez uma boa playlist, uma projetura, fez uma boa apresentação. Subiste muito, a música também é bonita, mas o louvor não foi para Deus. Não foi. Então, particularmente, essa é a diferença. Certo. Uau. E olha aqui, eu percebi perfeitamente. E isso me faz dar graças a Deus pelo nosso profeta irmão Branham. Amém. Porque ele sempre foi um homem imparcial quanto a glorificar a Deus. E irmão Branham sempre dizia que eu prefiro aquela voz natural, não é? Do que aquela que a pessoa tem que gritar tanto até ficar vermelho, mudar de cor. Branham diz, eles na verdade só gritam e não estão a adorar. Fazem tanto barulho e não recebem nada. Quer dizer, é muito show, é muita apresentação. E há que se ter mesmo cuidado, porque pronto, até o momento de um concerto, o momento de uma atividade, é um momento sedutor. Realmente. Onde a pessoa, em vez de adoração ser para Deus, vai ser para ele. É verdade. Em que a pessoa, muitas das vezes, ela poderá até fazer mesmo fascínio nas pessoas para que seja visto, para que seja contemplado, para que seja agradado e tudo mais. E que Deus me guarde disso, irmão Walter. Realmente que Deus guarde a todos nós, porque na verdade as pessoas estão ali como servo, são apenas servos. E sendo servos, tem que se saber colocar na posição de servo. Acredito que se os artistas crentes da mensagem terem essa concepção de que são servos de Deus, estão lá para poder explorar o talento que Deus lhes deu, no intuito de poderem servir a Deus, glorificar a Deus no meio do seu povo, creio que essa vanglória, esse egoísmo não poderá passar por cima da cabeça deles. Porque senão vamos acabar como Elvis Presley, vamos acabar como Pat Boone, vamos acabar como todos esses homens que nós conhecemos aí da época do irmão Branham, sem falar dos tempos atuais, né? Temos aí vários que não vamos aqui citar. Mas artistas da mensagem, este é o programa O Poeta e a Sua Caneta. Estamos aqui para dar voz, para poder apresentar-vos, para poder apresentar o vosso trabalho e fazer com que vocês possam ter maior notoriedade, e não só. Na verdade, a notoriedade é para o dom que Deus colocou em vocês, para aquilo que vocês têm feito. Aqui não estamos para poder exaltar exatamente os homens, mas para exaltar o dom. Porque o irmão Branham diz que o Deus é o dom. O homem não é Deus, mas o dom é Deus. E é isso que nós queremos fazer, é exaltar o dom, exaltar Deus. Esse talento que Deus tem colocado a vocês. E nós vamos continuar aqui a apreciar as manifestações dos nossos internautas. Temos aqui a irmã Olga André Gangunga, que diz: irmão Walter, Deus te abençoe ricamente, estás a apresentar muito bem. Muito obrigado, irmã Olga. É a minha primeira estreia, é a estreia também aqui do nosso programa, O Poeta e a Sua Caneta. Também temos o irmão Dério Antônio, que diz: Deus abençoe grandemente o seu servo e cantor Tony Pululo. Deus abençoe a ti também, irmão Dério Antônio. Também temos o irmão Bonifácio Lomba Mampoia. Deus abençoe rico e poderosamente, irmão Bonifácio. Ele também nos acompanha, creio que nos acompanha a partir da França, certo? Que Deus abençoe rico e poderosamente nosso amado irmão Bonifácio, que nos acompanha a partir da França. Ele diz: Shalom, águias, estou gostando, que Deus possa abençoar-vos. Deus abençoe também a si. E muito obrigado por estares a nos ajudar a crescer, pois com a tua participação aqui já é muito para nós. Bem, então, agora vamos então ler, ou seja, já lemos sim a mensagem do nosso amado irmão Humildes, que já foi respondida também pelo irmão Tony, e foi muito bem respondida, e dou graças a Deus por essa visão e essa percepção,
Porque a primeira coisa que é para nós podermos sair da tentação é percebermos quando é que estamos dentro de uma tentação. Então você vai saber lidar com o pecado quando você sabe que ele está à porta. Não é? Deus abençoe rico e poderosamente, amados irmãos que nos acompanham continuamente. Já agora, antes de nós, na verdade, estamos já no final da nossa conversa, estamos na reta final. Conforme dizem, o que é bom dura pouco. Então, creio que nós vamos terminar já, mas antes de terminarmos, nós temos um momento dentro desse bloco de homenagem. Queríamos te homenagear. E nesta homenagem nós procuramos pessoas que devem ter tido algum testemunho, algum impacto na sua vida com o teu trabalho, com o teu dom. Porque o irmão Branham diz que o dom é para Deus. Veja que, ou seja, Branham diz que o dom é para o povo de Deus. O irmão Branham, nos últimos momentos da sua vida, quando ele teve o acidente mortal, e o irmão Branham, a sua esposa, a irmã Meda, havia morrido logo ao lado. E o irmão Billy Paul, quando foi lá ter, e o irmão Branham perguntou a Billy Paul, onde está a tua mãe? E ele foi ver a mãe e disse que estava morta. O irmão Branham disse ao irmão Billy Paul para que colocasse a mão dele por cima da mão da irmã Meda, que estava morta. Certo. E naquele mesmo instante, a irmã Meda ressuscitou. Certo, certo. Embora naqueles escombros do carro, naquela carcaça toda apertada, toda espatifada. E o irmão Billy disse também ao irmão Branham: papá, diga só uma palavra que tu sairás daqui. Diga uma palavra, papá, fala alguma coisa para tu sair daqui. O irmão Branham, mesmo naquela tremenda aflição, ele ainda disse: Billy, o dom não é para ser usado para mim. O dom é para ser usado para o povo de Deus. Amém. O dom é para ser usado para as pessoas. Então, Deus seja louvado pelo irmão Branham, porque ele nos ensinou a ser cristão. Nos ensinou realmente a saber como usar o talento que Deus nos dá. E olha que aqui no Poeta e a sua caneta, nós iremos receber todo tipo de artista. Nós queremos vangloriar cada dom e poder apresentar o trabalho que esse dom tem feito, sobretudo em prol da glória de Deus. Nós iremos ter escritores, poetas, músicos. Nós iremos ter artistas plásticos. Iremos ter todo tipo de artista, de maneiras a podermos então fazer com que este dom tenha alguma notoriedade, porque também são dons que têm trabalhado para o povo de Deus. E tem alguém que nós conseguimos captar, que tem sido abençoado. Dentro do povo de Deus tem alguém que nós captamos e que tem sido abençoado, e essa pessoa testemunha com as suas próprias palavras, dá um testemunho do que a tua música faz para ela. Você sabe que particularmente eu já lhe confessei, a minha esposa, então já não se fala, ela é uma admirável. Olha, e tem uma música que você cantou, em que não sei se é verdade, mas o que nos parece é que tem uma parte de uma das canções da irmã Ariete que tu tiras e que tu fazes, né, um enquadramento naquela música. Qual é a mesma música? Certo. Brisa. Quer dizer, aquela música da irmã Ariete. Brisa, exato, brisa. Exato. Ok, então e tu também falas. Quebra a força do mal que combate a minha alma, que me impede de te servir. Quero ouvir essa parte voz. Da minha irmã, a minha esposa, eu é quem grito até. A minha esposa, ela começa a cantar, e quando ela chega nessa parte, quebra, eu depois grito. Exato, nós amamos muito essa música. Então, me lembrei disto, porque ela também
é realmente uma apreciadora tua. Mas dentre as muitas pessoas que têm sido abençoadas pelo teu trabalho, pelo talento que Deus te deu, nós tivemos acesso a alguém que nos conta um testemunho. Gostaríamos de fazer ouvir e fazer ouvir também a todos os irmãos que estão lá a nos acompanhar. Vamos ouvir o testemunho da nossa preciosa irmã, que diz ser uma fã ou admiradora dos trabalhos. Não é? Melhor do que fã. Bem, porque esse termo fã fica tipo... Mas pronto, vamos ver, vamos ouvir. Eu entendo, eu prefiro também falar admirador do que fã. Mas, embora palavras diferentes, é praticamente a mesma coisa. Mas vamos ouvir, vamos todos ficar atentos aqui ao testemunho nesse bloco, não é, em que estamos aqui para poder apresentar o contacto ou os efeitos do trabalho do irmão Tony na vida do povo de Deus. Deus abençoe grandemente meu precioso irmão e amigo Tony Pululo. Daqui fala a irmã Meda Coete Paulo. Eu estou aqui para tentar falar um bocadinho de você, né? Um bocadinho das tuas músicas, o impacto que as mesmas tiveram na minha vida. Eu já disse N vezes para você, o que eu vou falar aqui são coisas que eu já falei para ti, porque o profeta diz que nós temos de deitar flores enquanto as pessoas estão vivas, né? E eu sempre disse o quanto eu sou tua fã, o quanto eu sou fã de você como pessoa e fã de você como ministro de louvor. Tu és aquela pessoa muito amiga, tu és aquela pessoa que transmite paz realmente, não só pelas músicas, mas pelo conversar, né? És aquela pessoa que nós podemos, por muito tempo foste meu muro de lamentações. Eu creio que você sabe do que eu estou a falar, né? Por muito tempo foste aquela pessoa que, tipo, quando estava sobrecarregada com algumas coisas da vida, coisas espirituais, eu ia para lá, olha, Tony, está se passar isso. E você tinha sempre aquela paciência de ouvir, e sempre que abrias a boca para falar alguma coisa para mim, aquilo me tranquilizava, e tu sabes muito bem do que eu estou a falar. E sempre creio que tu, eu creio que quando te conheci, eras apenas um ministro de louvor, eras apenas um músico, né? Ainda não eras pregador, mas se tu te lembras, eu sempre te disse, olha, você vai pregar essa mensagem. Você é músico, você é cristão e mais alguma coisa. Porque a santidade que sempre passavas para mim, posso dizer para mim, né? Não vou dizer para as pessoas porque estou a falar eu na primeira pessoa, a santidade, o espírito que sempre transmitiste para mim, tinha mais alguma coisa que tinha que se revelar. Graças a Deus estamos aqui, e tu sabes que eu sempre te falei sobre isso, eu sempre te disse, deixa o tempo de Deus. No momento certo você será conhecido, no momento certo Deus vai te colocar no topo. E deixa já dizer que eu estou muito feliz por você, estou muito feliz em saber que aquelas coisas que você um dia sonhou, aquelas coisas que um dia almejaste, hoje estás a concretizar, hoje estás a viver aquilo tudo que Deus preparou para você. Hoje tens uma linda esposa, amável esposa, tens uma família, então estou muito feliz por você. Que Deus abençoe muito, que continues a ser essa pessoa amável que és, essa pessoa carinhosa. Eu creio que as pessoas que convivem com você sabem quem é você realmente. Eu falto realmente palavras para descrever o quão você é uma ótima pessoa, como pessoa ainda. Agora, falar das tuas músicas, você sabe, é muita coisa que nós já partilhamos, né, no ramo espiritual. É muita coisa que você me viu a enfrentar, a passar. Por isso eu te chamo de amigo, porque pudeste realmente viver aqueles momentos difíceis comigo. E em particular eu tenho uma música, não sei se já partilhei com você, mas eu digo sempre, esta é a minha música de eleição. Como o profeta diz que a música cura, eu creio que a música não cura somente o corpo físico, né?
mas também cura a alma. Porque eu tenho uma música em particular que é Cádiz Barneia. Bem, Cádiz Barneia é uma música que realmente curou a minha alma. Realmente curou a minha alma, porque teve aquele momento em que todo cristão deve passar. É que realmente as tuas músicas são uma bênção. Que Deus te abençoe muito, que continues a ser esse nosso ministro de louvor, que nos traz aqueles louvores que transmitem paz, que transmitem alegria. Eu só tenho de te desejar força neste caminho, que o Senhor continue te inspirando, te abençoando e reforçar que no dia 13 estaremos lá para te apoiar, né? Porque essa é uma das obras que vale a pena apoiar. Então estaremos lá, eu e a minha família, para apoiarmos, louvarmos o Senhor, e creio que Deus tem grandes coisas para nós. Que Deus te abençoe muito, um grande shalom para ti. Uau! Irmão Antônio, isto é um testemunho e tanto. Tens a dizer? Olha, nada. Só muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Eu, para ser sincero, eu estou aqui, mas é como que não acredito que sou eu que estou aqui. Sabe, irmão Walter? Eu e o meu irmão mais velho, que pela graça de Deus eu preguei a ele a mensagem. Okay. Já passamos aqui na Iguai Gospel. Okay. Nós, quando éramos mais pequenos, éramos chamados de maluco. Oh. Maluco no sentido de desordeiros. E nós não... Pronto, eu creo que era como se fosse aquelas pessoas que... Principalmente ele, o meu irmão mais velho. Okay. Ninguém espera que pode acontecer algo com essa pessoa. Mas o Senhor Jesus, Ele mudou o comentário, mudou a minha história. E eu devo tudo. Okay. Tudo. Eu outro dia estava no táxi, eu disse, eu nunca mais quero ser um mundano. Eu nunca mais quero viver longe do Senhor Jesus. Eu estou disposto a me humilhar até que ponto for necessário só para preservar essa bendita graça. E é Ele quem tem me dado as inspirações, é Ele quem tem me trago até esse momento. Amém. É Ele que tem me concedido essas inspirações. A glória pertence a Ele. Amém. E de todo o meu coração, eu estou disposto. Se você, meu irmão, tiver a passar alguma situação, quiseres que eu vá na tua casa para adorar a Deus na tua casa, Uau! eu estou disposto. Me liga, me Uau. chama. Estarei ali. Aleluia! Amém. Ai, meu Deus, sabes, isso é muito forte. Eu creio que nós estamos no auge do Profeta e a Sua Caneta na sua primeira edição. Irmão Antônio, eu sempre tive o sonho de quando eu tivesse a minha casa, a minha família, chamar você e outros irmãos que para poderem louvar para mim e para minha família. Sempre tive esse sonho. Estamos aqui. Eu sempre imaginei que eu tinha que criar muita coisa. Nesse momento está me fazendo perceber que não. Porque a irmã Meda Coete Paulo, ela disse que, afinal de contas, ela apenas ligou para ti e você ia lá. Quer dizer, ela te ligava, vocês iam lá e cantavam, louvavam, comiam, oravam e depois iam-se embora. Então eu estou aqui
desejando realizar o meu sonho, mas afinal de contas eu, quer dizer, imagino fazê-lo de várias formas. Tenho que criar muitas condições. Não. Meu Deus. Deus seja louvado por isso, meu irmão. Amém. E realmente nós estamos já na reta final. É uma coisa muito inédita, muito incomum que tem ocorrido. Quando os músicos se disponibilizam desse modo, só pode ser um artista de Deus, que faz a arte para Deus. E não há como fazer a arte para Deus sem fazê-lo para o seu povo. E você, sabendo disso, você facilita a coisa. Porque tenho a certeza que para você convidar um irmão, um músico, na tua casa para cantar, tem que ter holofotes. Isso é uma realidade. Tem de ter holofotes. Mas eu quero encorajar aqui, por intermédio dessa simplicidade que este artista apresenta a nós, porque este é um programa para os artistas cristãos, crentes da mensagem. Logo, é para você que me dirijo, irmão artista. Faça também a tua arte para poder realmente servir de bênção para o povo de Deus, porque é para isso que Deus te deu. E eu gostaria de fazer uma última questão, não é? Já para terminar mesmo. E antes vou ler mais algumas mensagens. Tem aqui o irmão André Ndembe. Ele também nos acompanha e ele diz: Deus abençoe a página Way Gospel ao Walter Silvano Gunza que fica e o músico Tony Pululo. Deus abençoe ricamente, irmão Ndembe. Muito obrigado por estares a acompanhar e por fazeres com que este canal possa crescer. Tem também o irmão Boaz Faitas Wick, que diz: Shalom Santos. Deus abençoe rico e poderosamente também, irmão Boaz Faitas Wick. E a última questão que eu queria fazê-lo, na verdade, é com relação à própria Way Gospel. O que é que tu achas sobre este canal? E não só da Way Gospel, porque a Way Gospel é o canal em si. E este é o programa que estamos na primeira edição. O poeta é a sua caneta. Como já referimos aqui, vamos trazer vários outros artistas. Mas eu gostaria de falar particularmente sobre a Way Gospel. Tu te sentes confortável quando tu vens para os estúdios da Way Gospel? E como é que a Way Gospel tem contribuído para o dom que Deus tem te dado? Bom, irmão Walter, digo de todo o meu coração, eu sou grato e não preciso encenar pelo facto de estar diante das câmeras e ter outras pessoas do outro lado a me ver com o intuito de verem alguma coisa além da verdade. Certo. Quando mais ninguém se importou, a Way Gospel se importou. Quando mais ninguém reconheceu, a Way Gospel reconheceu. Quando mais ninguém apoiou, a Way Gospel apoiou. E eu sou grato à Way Gospel porque realmente tem exercido um papel muito fundamental na divulgação do talento que Deus me deu, do dom que Deus me deu. Amém. A Way Gospel é um canal internacional. E eu quero dizer isso na condição de um servo de Deus, que Deus colocou bênçãos sobre a minha vida. Amém. Eu vou dizer isso. A Way Gospel vai muito longe. Amém. Porque os produtores da Way Gospel, os homens que trabalham por trás da Way Gospel, eles trabalham com o coração. Eles não trabalham com o intuito de serem notados, conseguirem fundos. Porque ninguém faz algo do gênero que a Way Gospel faz. Se verdadeiramente não for Deus, ninguém faz
assim, de forma gratuita. Certo. Mas a Way Gospel, se eu desejar fazer uma live e ligar para a Way Gospel está disposta a fazer. Eu sou muito grato. Tem sido para mim realmente um dos maiores patrocínios que eu poderia ter, um dos maiores apoios, e que Deus vai honrar isso que eu estou a dizer hoje. Amém. Amém. A Way Gospel vai crescer como plataforma, vai crescer como canal YouTube, vai crescer muito. Amém. Porque a palavra de Deus diz que quando vocês fizeram num destes pequeninos, Amém. a mim me fizeste. Amém. Isso é que eu tenho a dizer sobre a Way Gospel. Certamente. Muito, muito obrigado por essas palavras. Nós cremos e recebemos as bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. E realmente nós queremos crescer, e o nosso crescimento, na verdade, ele implica exatamente o crescimento do reino de Deus. Nosso crescimento é este, não é o crescimento financeiro propriamente, mas é o crescimento do reino de Deus, porque nós já percebemos qual é o sentido da vida. E chegamos exatamente na reta final. Queremos desde já agradecer primeiramente a todos os que nos acompanharam até aqui, a todos que seguiram o caminho provido por Deus através do programa O Poeta e a Sua Caneta até o final. Queremos dizer que vocês são especiais e é por vocês estarem do outro lado que nós estamos aqui neste. E queremos agradecer-lhes de todo o nosso coração, que vocês continuem a seguir, a acompanhar as nossas páginas e acompanhem também a página do nosso amado irmão, o canal do nosso amado irmão Tony Pululo, no Facebook, no YouTube. YouTube, qual é a página, como que se chama? Tony Pululo Oficial. Tony Pululo Oficial. Tem também o Facebook? Tem, Tony Pululo. Tony Pululo. Certo. Instagram? Não. Não tem Instagram? Não tem. Quais são as outras redes? O TikTok? Não tem o TikTok. Quer dizer, aqui o irmão do Tony é mesmo só tudo do Tony. É tudo Tony, é tudo a Tony. Só tem YouTube, que é Tony Pululo Oficial, e tem o Facebook, que é o Tony Pululo. Certo. Então, para quem quer continuar a acompanhar os trabalhos mais de perto do irmão Tony, pode acompanhá-lo nessas duas páginas ou nessas duas mídias, né? Ou nessas duas ferramentas digitais, que é o YouTube e o Facebook. Que Deus abençoe ricamente mais uma vez. Nós chegamos ao fim. E como é Poeta e a Sua Caneta, então nós vamos terminar com uma canção, não o Cades Barneia. O Cades Barneia irá passar, se a nossa regia aí funcionar e nos garantir, vai passar ali o Cades Barneia no final, mas o nosso amado artista, ele vai nos brindar com um trecho da música A Trombeta Já Tocou. Ok. Que Deus abençoe ricamente. Deus abençoe a ti também. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, irmão Tony. Gostaríamos de ter numa próxima edição. Sempre. Provavelmente vamos aprofundar mais alguns temas. Certo. E que Deus abençoe. Muito. Vamos estar lá no dia 3 de maio para poder dar a nossa força. Amém. Vamos dar a nossa força em todos os sentidos. Amém. Só para poder te dizer que estamos a orar. Amém. A minha família está a orar para isso. Muito E obrigado. nós vamos fazer tudo o que for possível para podermos conseguir ver que o propósito deste projeto seja cumprido. Amém. Ver 10 mil mundos salvos. Amém. Não vou falar uma alma, Amém. quero ver 10 mil 10 mil mundos mundos. salvos. Amém. Deus abençoe Amém. ricamente. Deus abençoe. Não sei se posso enviar saudações, shalom. Dá à vontade, aproveita esse momento. Amém. Eu estou aqui, mas eu tenho muitos atrás de mim Certo. que estão a trabalhar duramente e eu estou muito grato. Eu quero aproveitar esse momento para poder agradecer ao irmão Dério Antônio, agradecer ao irmão Mero, agradecer ao irmão César, agradecer ao irmão Emanuel da Way Gospel, agradecer também ao Tabernáculo Fé Perfeita, ao pastor Inácio, que tem sido um grande apoio. Ele mesmo disse, se eu tivesse dinheiro, é quem poderia pagar todo o teu trabalho, tudo o que você precisa. Do fundo do meu coração, eu sou somente um homem. Porém, no meu coração, creio que há um Deus
que enquanto eu pronuncio essas palavras, Ele vai honrar as palavras que eu estou a pronunciar. Que vocês sejam rica e poderosamente abençoados. Cada pessoa que tem orado, cada pessoa que tem disponibilizado o seu tempo, o seu dinheiro, alguma coisa, por mais pequeno, por mais pouco que seja, eu estou muito, mas muito grato. Que Deus abençoe. Shalom com Jesus. Amém. Agora vamos então ouvir o desfecho do nosso programa, antes com a música A Trombeta Já Soou, do irmão Tony Pululo. Deus abençoe. Cumpre em mim tua promessa, Senhor. Escreve em mim tua palavra. Põe em mim um novo nome, Senhor. Não vai ser me abençoar. Se a trombeta já tocou e escutei, é o grande dia da visitação. E se escutei não é para perecer, não, não. Senhor, cumpra sobre mim tua palavra, Senhor. Cumpra em mim tua promessa, escreve em mim teu nome, Senhor, não me deixa nessa situação, não, não. Cumpre em mim tua promessa, escreve em mim teu nome, Senhor, não me deixa nessa condição. Meu Deus, cumpre em mim tua promessa, escreve em mim teu nome, Senhor, não me deixa nessa condição. Cumpre em mim tua promessa, Senhor. Escreve em mim tua palavra. Põe em mim um novo nome, Senhor. Não vai ser me abençoar. Cumpre em mim tua promessa, Senhor. Escreve em mim tua palavra. Põe em mim um novo nome, Senhor. A trombeta já tocou e escutei, é o grande dia da visitação. Se escutei não é pra perecer, não, não. Senhor, cumpra sobre mim tua